Olá pessoal, o vídeo de hoje é da filósofa Judith Butler, uma filósofa estadunidense, referência hoje nos estudos de gênero, nos estudos feministas, nos estudos da teoria queer, nos estudos de filosofia política e ética. Ela escreveu recentemente um artigo chamado O Capitalismo tem os seus limites. Tá? O capitalismo tem seus limites. Publicou, circulou, porque nós sabemos que ela é uma importante referência para a intelectualidade progressista ultimamente. Bom, vamos ao texto. O que é que a Judith Butler fala de mais importante, ou que nós procuramos destacar aqui nesse vídeo com vocês, tá? Lembrando que todo vídeo que a gente vai comentando, vai discutindo aqui, eu deixo depois para vocês poderem apreciar, fazer as suas próprias considerações, etc. Bem, a ideia-força da Judith Butler nesse artigo é mostrar que o ideário neoliberal ele tem que ser implodido. O necroliberalismo, embora ela não utilize esse termo, ele precisa ser ceifado da esfera da humanidade. Por quê? Porque ele é tão prejudicial a todos quanto o tal coronavírus. Então, a Judith Butler, na verdade, ela faz uma reflexão a partir da realidade estadunidense sobre a estrutura de saúde que é colocada à população de forma geral e pensa nisso a partir de um outro viés, de uma possibilidade, portanto, de superação do quadro que está hoje existindo e vigorando nos Estados Unidos. E qual seria esse quadro? Qual seria a realidade de saúde deles? O sistema de saúde americano é totalmente privado, ou seja, só tem acesso ao serviço de saúde nos Estados Unidos as pessoas que têm condições de pagar pelos serviços de saúde. Então a Judith Butler vai comentando nesse artigo dela de que é interessante, a partir do momento que se apresentam um cenário político em disputa nos Estados Unidos, se fazer uso das ideias que são apresentadas pelo Warren e pelo Bernie Sanders para se fazer o debate sobre a não mais prorrogável saúde pública universal. Ou seja, há uma superação, portanto, de que a lei do mercado ela não pode mais continuar a vigorar e a ditar as regras dentro da sociedade americana. E isso ela vai comentando, e é claro que possibilita a gente pensar no nosso país e em outras partes do mundo, né? Então a ideia ali do artigo é mostrar o quê? Que existem grupos que são extremamente prejudicados por um oferecimento de um serviço de saúde mais seletivo. Os mais pobres são mais prejudicados, grupo de mulheres são mais prejudicados, grupos de imigrantes são mais prejudicados, e que há fatores relacionados ao nacionalismo, relacionados ao racismo, relacionados à xenofobia e relacionados intrinsecamente à própria desigualdade do sistema, que fazem com que a Covid-19 se expanda pelo mundo afora. Ou seja, há uma necessidade, portanto, de se construir um sistema de saúde que seja possível para todos, ou seja, que abarque todas as pessoas. E ela vai convidando, a partir da apresentação de argumentos e reflexões, né, para a gente pensar dentro desses propósitos. Ou seja, por que eu tenho que continuar pensando que serviços essenciais, tais quais educação e saúde, têm que ser oferecidos de forma seletiva à população? Por que isso? Por que não garantir esses serviços de qualidade e priorizar os investimentos do Estado justamente na ampliação e melhoria desses setores? No caso aí do artigo dela, ela se foca na estrutura de saúde. Mas eu aqui estou colocando isso para a gente pensar também no setor da educação. Ou seja, nós estamos passando no Brasil por um avanço das políticas neoliberais, ou, como eu gosto de me referir, a um avanço das políticas necroliberais. Ou seja, o Estado brasileiro está cada vez mais aumentando o fosso entre ricos e pobres, e isso vem legitimando uma política da morte, ou seja, a soberania do Estado brasileiro nada mais é do que delegar quem deve viver e quem deve morrer neste mundo de hoje. Ou seja, é o que o Achille Mbembe chama de necropolítica
e representada logicamente aí por esses necrogovernos que existem representando e legitimando essa lógica neoliberal. Então, embora esses termos não apareçam de uma forma direta no artigo dela, tem um momento que ela faz referência a essa forma, ou seja, da forma ou da maneira como existe ou como está posto o sistema de saúde hoje, o Estado está decidindo quem deve receber a atenção máxima do Estado e aquelas pessoas que devem ser deixadas à própria sorte. Então, é um artigo curto, mas é um artigo muito profundo. Por quê? Primeiro, porque ela confirma que a pandemia é uma pandemia do mundo globalizado. Segundo, ela confirma de que é impossível enfrentar essa pandemia sem combater a herança do liberalismo e do neoliberalismo, ou seja, há que existir uma outra forma de se governar as sociedades. E isso implica em atuação forte do Estado. Os Estados têm que assumir o protagonismo em relação ao enfrentamento dessa pandemia. Outro aspecto importante que ela destaca: essa pandemia atinge os grupos mais vulneráveis da sociedade. Por isso que tem que haver a expansão e o asseguramento de uma rede de atenção à saúde para todos. Então, é isso que eu teria para falar para vocês hoje, convidando vocês para lerem esse artigo importantíssimo, curto, profundo, da Judith Butler, que é uma filósofa e intelectual extraordinária dos nossos tempos. Tchau!